Muito do que a gente vai falar aqui no dia de hoje é baseado em pesquisa. Então deem uma olhada nesses números. Aqui a gente está falando da diferença de performance, da diferença de tempo entre uma pessoa querer fazer uma atividade com o uso da IA, então é o número mais à esquerda, é o número menor, e sem o uso da IA do lado direito. Então deem uma olhada nesse gráfico, vejam aí quais são as atividades que mais chamam a sua atenção na diferença de fazer com IA ou sem IA. E se a gente pega algumas dessas tarefas, o ganho de tempo é 2, 3 vezes menos tempo. E qual que é a consequência disso? As pessoas que estão usando a combinação da própria habilidade com a inteligência artificial têm feito 12% mais tarefas, numa velocidade no mínimo, né, ou na média, 25% maior, e a qualidade da entrega 40% maior. Então, quando você pega esse número de qualidade e pensa no retrabalho, esse retrabalho também diminui. Então, olha o quanto de tempo que as pessoas estão ganhando quando usam as suas habilidades apoiadas pela IA. No início do mês passado, nós estamos em novembro ainda, então no iniciozinho de outubro, eu estive na Johnson & Johnson em São Paulo para entregar um treinamento para a equipe de logística. Então, grande parte do trabalho deles é fazer a análise de frete, qual que é o melhor modal, qual que é o produto, se precisa de refrigeração, se é uma importação de outro país para o Brasil ou se é para mandar para outro país. Então, eles hoje, uma das principais lutas que eles têm é diminuir o lead time, ou seja, diminuir o tempo de análise desses processos. E a IA poderia ajudá-los imensamente. Eles podem ou pegar uma IA pronta, ou de repente criar um aplicativo deles mesmos para poder aplicar essas regras de negócio. Então, isso significa que a IA vai potencializar a produtividade dos profissionais. E deem uma olhada nesses números do iFood. Alguns desses números são de agosto desse ano, outros números são de outubro desse ano. E quando a gente pensa no que eles estão fazendo, eles já estão criando ali o que se chama dos agentes de IA. O agente de IA, ele é como se fosse um funcionário. Ele está ali para poder fazer o trabalho, não o trabalho das outras pessoas, mas para poder receber ali um pacote de dados ou um pacote de comandos e processar essa informação. Então hoje o iFood já está mirando em ter um agente de IA por pessoa. Então, além das habilidades de liderança, além das habilidades com as pessoas, nós vamos ter também as pessoas coordenando elementos de IA para fazer o seu trabalho. E é muito estranho pensar, e olha que essa pesquisa não é tão nova assim, que 93% das pessoas confiaria em ordens vindas de um robô no trabalho. Muito louco pensar isso. E os 3 principais tópicos dessa pesquisa são, em primeiro lugar, os funcionários e os líderes, principalmente os líderes de RH, que são o nosso principal público aqui na manhã de hoje, todo mundo vê o potencial da IA. Ao mesmo tempo, tem sentido que as organizações não têm feito o suficiente para preparar as pessoas para a IA. Agora, sabe o que mais assusta quando a gente olha para essa pesquisa? É que os próprios funcionários acreditam que não abraçar a IA vai resultar em perda de postos de trabalho. Por que isso? Porque as pessoas acreditam que uma empresa sem IA é uma empresa que não se atualiza tecnologicamente. Portanto, uma empresa sem IA vai deixar de ser competitiva. E, portanto, uma empresa que deixa de ser competitiva vai perder mercado, vai quebrar. Então parece meio paradoxal. De um lado, você tem as pessoas que têm medo de perder o seu emprego, o seu posto de trabalho para a inteligência artificial. Do outro lado, você tem as pessoas dizendo, se a minha empresa não adota IA, a minha empresa vai quebrar e eu vou ficar sem trabalho. Então, parece
paradoxal, mas mostra o quanto que as pessoas estão prestando atenção em cada um desses elementos. Então a gente está chegando à conclusão que não existe razão para não usar a inteligência artificial. Claro que você vai bater em questões como privacidade de dados, segurança, que são cuidados que as empresas têm que ter para adotar a IA. Agora, em termos da produtividade, em termos dos ganhos que a IA gera, de fato não tem desculpa. Ou então, você não vai arrancar um toco de árvore na mão, sendo que você tem trator, você tem ferramenta elétrica para poder tirar. Ninguém critica uma empresa de jardinagem porque usou um trator para arrancar um toco. Por que alguém deveria criticar quem usa a IA para fazer o seu serviço? Eu estava numa palestra do Ricardo Amorim, ele contou o seguinte caso, que uma funcionária de uma empresa fez uma excelente apresentação. Todo mundo gostou muito, a equipe gostou, o chefe gostou. Na hora que todo mundo saiu, ela chamou o chefe no cantinho e, super envergonhada, falou assim: ô chefe, eu até queria te pedir desculpas, porque para poder fazer essa apresentação eu usei inteligência artificial. O chefe chamou todo mundo de volta e falou assim: pessoal, a partir de agora todo mundo está liberado para usar a IA. A IA está te tornando mais produtivo, mais produtiva? A IA está aumentando a qualidade do seu trabalho? Então é para usar. Não tem que se vergonhar de usar a IA para poder fazer essas coisas. E aí a gente bate no primeiro ponto, que é só uma revisão do que é importante nós cuidarmos para que a IA seja bem recebida e bem adotada nas nossas organizações. E a primeira delas é segurança psicológica. Então, só relembrando, segurança psicológica são as pessoas se sentirem incluídas, se sentirem seguras para aprender, para contribuir, para desafiar o status quo. Por quê? Porque a inteligência artificial vai vir gerando uma série de questionamentos. A IA vai desafiar a forma como as coisas têm sido feitas hoje. Agora, como que isso vai acontecer numa empresa, numa organização ou numa equipe que as pessoas mal estão se sentindo incluídas, que as pessoas mal estão querendo tentar coisas novas, até porque, como toda tecnologia nova, as primeiras vezes que a gente for usar, a gente vai quebrar a cara, vai dar errado, talvez num primeiro momento vai demorar mais, porque a gente ainda está aprendendo. E se as pessoas não têm isso, como é que elas vão adotar uma tecnologia totalmente nova? Não tem como. Então a gente tem que começar pela segurança psicológica. E segurança psicológica tem tudo a ver com zona de conforto. Tem muita gente que confunde zona de conforto com zona de acomodação. Fala assim, fulano está na zona de conforto. Na verdade, o que a pessoa quer dizer é que a pessoa está acomodada. Agora, por exemplo, será que eu ainda estaria trabalhando com treinamentos, com palestras, com apresentações, se eu não me sentisse confortável apresentando para pessoas que muitas vezes eu estou vendo pela primeira vez? Provavelmente eu não estaria nessa mais. Ou então, a gente leva tanto tempo, e as pessoas que trabalham com a gente levam tanto tempo para aprender, para ficar boas em alguma coisa, e depois você vai lá e quer tirar elas da zona de conforto dela, colocá-las numa zona que elas não sabem nada. Não faz sentido colocar as pessoas numa zona de pânico ou numa zona de trauma. Pelo simples fato de que as pessoas têm que mudar, a mudança pela mudança, não, de forma alguma. Então, nós temos que lembrar que zona de conforto é aonde as pessoas têm a mais alta performance. Porque é ali que elas se sentem bem fazendo, é ali onde está tudo dominado. Então, nesse raciocínio, de que tamanho tem que ser a nossa zona de conforto, a zona de conforto das pessoas? A maior possível. Então nós temos que trabalhar expandindo a zona de conforto das pessoas, fazendo com que tudo o que aconteça dentro da nossa empresa, e melhor ainda, dentro da nossa vida, que aconteça dentro da nossa zona de conforto. Então, nós precisamos nos sentir confortáveis utilizando a inteligência artificial para que também nós aumentemos o nosso conforto fazendo as nossas atividades. Porque é isso que a IA vai fazer por nós. E as pesquisas têm mostrado que 44% das pessoas concordam que a IA vai mudar completamente
a forma como a gente vive e como a gente trabalha. Eu estava num evento sobre IA e uma das reflexões que foram feitas lá foi a seguinte: se a IA no telefone ficar muito boa, você não vai precisar mais de aplicativo. Porque você vai virar para a IA do seu telefone e vai falar assim: chama um Uber para eu ir para tal endereço, e a IA vai conseguir fazer isso perfeitamente. Aliás, nem vai depender só do Uber, ela já vai entrar no Uber, no 99, em qualquer aplicativo de transporte, e ainda vai te falar, ó, eu vou chamar no 99, porque no 99 vai chegar mais rápido e tá mais barato. Você não vai precisar ficar trocando de aplicativo. Ou então, você quer comprar algo, coloquei no slide está aqui, comprar algo na Amazon. Mas não precisa ser na Amazon, a inteligência artificial pode automaticamente procurar qual é a loja que tem o produto mais barato, já vai integrar com a sua conta bancária, com o limite do seu cartão, vai decidir se você vai comprar aquilo parcelado ou não. Então nem aplicativo mais você vai precisar. Então as empresas que se desenvolvem aplicativo, até elas estão em risco de ter grandes mudanças. Outra coisa que as pesquisas têm mostrado, né? Pesquisa da McKinsey. 2 em cada 3 funcionários estão pelo menos um pouco preocupados em perder seu emprego para IA. Entretanto, 70% adora a ideia de delegar as tarefas rotineiras para IA. De novo, parece um paradoxo. Tenho medo de perder meu emprego, mas quero que a IA trabalhe para mim. Para nós que somos de recursos humanos, em nossa maioria, 62% dos entrevistados, naquela mesma pesquisa lá da turma que aceitaria ordem de robô, aceitariam uma avaliação de performance que fosse feita por IA, desde que os critérios da IA estivessem claros. Agora, se os critérios não estiverem claros, só 32% aceitaria esse tipo de avaliação de desempenho. Então aqui a gente tem um problema, porque nem sempre o que está dentro dos algoritmos das IAs fica claro para as pessoas. Inclusive, nós tivemos uma reunião ontem aqui na Dale Carnegie para lançar a nossa inteligência artificial, chama DaleBot. E aí o Maurício Pignol, que é o nosso diretor de inovação, ele estava explicando que até na hora de escolher um fornecedor foi difícil. Porque, por exemplo, as empresas que usam licença proprietária do ChatGPT conseguem ter privacidade em relação aos dados de treinamento do ChatGPT, mas não conseguem ter privacidade sobre os prompts e sobre os dados que os usuários mandam. Que, por incrível que pareça, o que tem de gente pegando lista de clientes e subindo para o ChatGPT para fazer análise, vocês não acreditam. E o quanto que isso infringe LGPD, infringe uma série de outras leis, porque você está alimentando a IA. Então o DaleBot, a inteligência artificial da Dale Carnegie, além de ser alimentada com toda a inteligência de 113 anos da Dale Carnegie, ela tem esses 2 níveis de segurança. 1, que os dados são protegidos, e 2, que os prompts que você manda para lá são protegidos. Então você pode mandar arquivos, você pode mandar os seus questionamentos, que tudo vai ficar protegido. Outra coisa, 3 vezes mais pessoas que confiam na liderança, entendem de IA e recebem treinamento soft skills, ficam 3 vezes mais propensos a serem positivos com as mudanças da IA. Então a gente vai entender o seguinte, pessoal. IA é uma questão de tempo para todo mundo aprender. A gente aprendeu a usar, né? Eu sou de uma certa faixa etária que eu peguei todas essas mudanças. Eu aprendi a usar computador, eu aprendi a usar internet, eu aprendi a usar Google, eu aprendi a usar os aplicativos online, eu aprendi a usar smartphone. Em algum momento eu vou aprender a usar IA também. Em algum momento você também vai aprender a usar IA. Em algum momento seus funcionários vão aprender a usar IA. O desafio é o que vai acontecer até lá. Ou o quanto que as pessoas vão fazer um uso correto da IA. O quanto que as pessoas não vão ficar travadas em desafios, digamos, psicológicos, de medo. Ou medo na equipe, ou medo de perder o emprego. Então a gente tem que
trabalhar nessas questões. E mais cedo eu e a Letícia estávamos conversando, né, aquela questão que já está muito ultrapassada, né? Trabalho remoto ou presencial? Da mesma forma que existem critérios para você decidir o que funciona bem presencial ou remoto, também tem critérios para a gente decidir o que a inteligência artificial leva vantagem fazendo e o que o humano leva vantagem fazendo. Então, quando a demanda por trabalho criativo e inteligência social é baixa, a IA assume muito bem, porque é controlar o trabalho, coordenar informações, tudo aquilo que é automatizado. Ah, mas a IA cria vídeo. Ah, mas a IA cria não sei o quê. Ela cria não sei o quê sob comando de alguém. Inclusive, defendendo a minha faixa etária, né? Pela primeira vez, nós estamos diante de uma revolução tecnológica onde os jovens não levam a vantagem. Por quê? Tem toda uma geração que se acostumou a só escrever em dispositivo e de forma muito resumida, de uma forma muito abreviada. E para a inteligência artificial, quanto mais contexto, quanto mais extensivo for o seu pedido, melhor vai ser o resultado da inteligência artificial. Então, nós aí da velha guarda, que escreve textão, como dizem os jovens, temos muito mais chance de nos darmos bem na era da inteligência artificial por causa disso, porque a gente vai explicar melhor para a inteligência artificial o que a gente quer. Então, o Matt Britton, que é o autor do livro Generation AI, ele fala que se você fica esperando alguém te falar o que você tem que fazer, você é o tipo de pessoa que tem que se preocupar com a IA. Agora, se você tem uma mentalidade de buscar a solução, de resolver problemas, de entender que toda empresa contrata alguém para resolver problema, aí nessa era da economia do conhecimento, você vai ter o seu valor preservado. Por quê, pessoal? A inteligência artificial não é algo novo. Quando o computador nasceu, todo mundo achava que o próprio computador já era uma espécie de inteligência artificial, porque ele fazia muito mais rápido que as pessoas os cálculos e as tarefas repetitivas. Depois veio uma era da IA, que eram sistemas especialistas baseados em regras. Isso ainda lá nos anos 60 até os anos 80. Então já existe IA desde essa época. Nós vamos entender por que só agora trouxe esse boom. E aí nos anos 80 até os anos 90 ali, ganhou muita fama aqueles computadores que jogavam xadrez. Por quê? Porque era uma questão muito mais de força bruta. Você conseguia colocar para o computador uma quantidade tão grande de dados que o computador processava por uma questão de velocidade, não necessariamente por uma questão de inteligência. Quando chegou ali nos anos 2000, que a explosão da internet, a geração de informação por nós seres humanos aumentou ainda mais, isso nos permitiu outras aplicações, como carro autônomo, assistentes virtuais. Então, pela primeira vez nessa época, a gente começou a ver produtos de mercado, de adoção em massa, tendo acesso a IA. E a maior revolução, que hoje o que muita gente chama de inteligência artificial, muitas vezes se diz respeito exclusivamente às LLMs, né, os modelos de grande linguagem, né? Por quê? Porque pela primeira vez a gente pode consultar uma inteligência artificial usando prompt, usando linguagem natural, a gente pode perguntar as coisas para a IA. Então, a IA sempre existiu. O que mudou agora é o jeito de usar. Então, a IA agora não é só uma ferramenta especialista. Muitas vezes ela é companheira de ideias. Então, hoje, né, uma das principais dicas para você que usa inteligência artificial, que quer usar prompt bem feito. Coloca qual que é o papel que você quer que a inteligência artificial assuma. Experimenta começar os seus prompts falando assim: você agora é um especialista em marketing, você agora é um especialista em logística, você agora é um especialista em recursos humanos, você agora é um especialista em bem-estar. Você é um personal trainer, você é um especialista em exercício, em nutrição, se você quer usar um prompt ali mais pessoal. Você dá o contexto sobre o qual a inteligência artificial vai te responder. Ou então, por exemplo, esses últimos 5 slides, foi a inteligência artificial que criou.
Então eu falei, olha, você é um especialista em inteligência artificial, especifica como é que você quer a sua saída. Eu quero que você me dê a saída em 5 slides. Tá aqui os 5 slides. Ah, eu quero a saída como uma planilha, eu quero uma saída como um plano de estudos. O que eu vou fazer? Um plano de estudos para 30 dias. Quero aprender um assunto novo. Inteligência artificial me dá um plano de estudo para 30 dias. O que eu tenho que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4. Aí, inclusive, ela vira e fala assim, ó, no dia 6 você vai fazer uma revisão, no dia 7 você vai descansar. Ela monta tudo. Então, especifica o contexto e especifica como que você quer o formato de saída. Né? Nós aqui não vamos ficar falando muito de IA, porque não é um letramento em IA que a gente quer fazer aqui. Então, a inteligência artificial ela sempre existiu. O que mudou foi o jeito de interagir com ela. Ela está acessível para todo mundo e aplicável a qualquer contexto. Então, o que na prática faz com que as pessoas vejam que a IA vai ser uma coisa boa? São 3 elementos. O primeiro deles, o quanto que as pessoas confiam na liderança da empresa. E 70% dos pesquisados disse que confiança na liderança da empresa é muito ou extremamente importante para que a adoção da IA seja vista como positiva. 76% acha que é muito ou extremamente importante a transparência, que tenha claríssimo o entendimento de como que a IA funciona, o que a IA está fazendo, como é que é o algoritmo, como é que é o critério. E 72% acham que é muito ou extremamente importante saberem que tem as habilidades para se adaptar. Não é necessariamente a habilidade em IA, mas é a habilidade para se adaptar ao uso da IA. Então hoje, as organizações que querem sair na frente em termos de inteligência artificial têm que trabalhar esses 3 pontos. E onde que são os desafios? Em primeiro lugar, qual que é o verdadeiro propósito de implementar a IA na sua equipe, na sua empresa? Porque tem muita gente que está entrando numa pilha de todo mundo está usando IA, agora eu tenho que ter a minha IA também. Ou agora eu tenho que usar IA de tudo enquanto é jeito. E como toda tecnologia, muitas vezes a tecnologia só gera bobagem em alta velocidade. Então, a IA está servindo a que propósito dentro das equipes? Outro desafio da confiança é a privacidade e a segurança. Então, a pessoa precisa confiar de que os dados vão estar seguros, de que os dados têm privacidade e mais ainda, quantos RHs hoje... Eu fiz esse exercício de um outro jeito. Né? Eu estava preparando um treinamento de negociação e aí eu peguei um perfil de Instagram de uma pessoa que eu conheço, joguei o link na IA e falei assim, IA, eu estou querendo vender um carro usado para essa minha amiga aqui. Dá uma olhada no Instagram dela e me fala que tipo de argumento que eu poderia usar para poder eu conseguir vender o meu carro para ela. Agora, quantas empresas hoje que não estão fazendo isso para fazer avaliação para ser mais um elemento na avaliação de performance dos funcionários? Não vou ficar entrando post a post da rede social do meu funcionário. Eu vou mandar a IA fazer uma análise. O que você me diz da rede social desse funcionário aqui? Então hoje essa preocupação já está passando na cabeça das pessoas. Entra aqui no LinkedIn dessa pessoa, vamos ver o que está acontecendo. E se já existe alguma questão prévia de confiança na empresa, aí que o projeto de IA tende a desandar mesmo. Então, se você quer garantir maior segurança na adoção da IA, alguns itens você tem que verificar. Primeiro, o quanto que o time confia no superior imediato e o quanto que o time confia na liderança sênior, que aí é dono, CEO, presidente, aí depende de como que é a tua organização aí. Depois, o quanto que a troca de informações dentro da empresa é aberta. Porque se todo mundo esconde ou se tem feudos ou silos, com a IA isso vai ficar pior ainda, porque ninguém também vai querer abrir, né, como que a IA está funcionando ali dentro. E o quanto que as ações dos líderes são alinhadas com os princípios e valores da empresa. Porque se fala, puxa, isso aqui não está nada alinhado. Então como é que eu vou acreditar
que a IA também vai estar alinhada com aquilo que a empresa acredita. Depois, nós temos que falar dos desafios de transparência, porque a tecnologia, quanto mais complicada, mais difícil de entender ou de explicar. Se a IA é tão poderosa assim, será que é apropriado usar esse poder? É esse exemplo que eu falei da rede social da pessoa. Se a IA consegue fazer essa análise tão bem, é apropriado que um líder ou que um RH vá analisar os perfis dos funcionários usando tanto poder assim? E quando a gente coloca IA para tomar algum tipo de decisão ou para ajudar em algum tipo de decisão, que tipo de viés que a IA pode ter nessa decisão? Porque muitos dos vieses dependem dos dados sobre os quais as IAs foram treinadas. Então, ideias que ajudam a vencer os desafios de transparência. Sempre tem que ter supervisão humana. Alguém que vai pelo menos bater o olho naquilo ali e vai falar, isso aqui está apropriado, isso aqui está direito, isso aqui não está, sob quais critérios. E nós temos que estar prontos para explicar todos os algoritmos de IA que a gente escolhe para poder usar. Por que você escolheu essa IA e não aquela? Porque hoje, com certeza, tem mais de uma IA para poder fazer a mesma coisa. Por exemplo, a minha especialidade dentro da Dale Carnegie é o currículo de apresentações. E a editora Record está trazendo dos Estados Unidos para o Brasil um livro novo da Dale Carnegie sobre oratória. A tradutora traduziu o livro inteiro, mas tem uma série de exercícios dentro do livro que eles não conseguiram traduzir. E aí, felizmente, chamaram a Dale Carnegie e esse trabalho veio para eu fazer. Eu fiz ele inteiro na IA. E aí, quando eu comentei com um amigo meu, dos tempos de tecnologia, que hoje é um dos maiores especialistas de IA de Belo Horizonte, ele falou assim, cara, usa tal inteligência artificial para isso aí que você quer fazer. E de fato, eu já estava acelerado no trabalho, meu trabalho acelerou muito mais, teve muito mais qualidade depois que eu passei a usar a inteligência artificial que ele me indicou. E quando a gente fala das habilidades das pessoas na transição para a inteligência artificial, tudo tem a ver com como que a gente coleta informações e age baseado em informações, como que a gente toma decisões rápidas e como que a gente acompanha toda essa velocidade de mudança que tem no mercado hoje. Porque isso já existe, já vem de um tempo. Agora, curiosamente, as habilidades que mais têm feito a diferença não são habilidades técnicas. A primeira delas é a resiliência. É a capacidade de aguentar esse momento único que a gente está vivendo. A inteligência social, porque beleza, você foi lá, fez o seu trabalho com a ajuda da IA e tudo mais, agora em algum momento você vai ter que passar esse resultado para frente, você vai ter que comunicar esse resultado para alguém, você vai ter que conseguir que essa pessoa haja em cima do resultado que você trouxe. E pela velocidade da inteligência artificial, talvez você vai ter que fazer isso muito mais vezes do que você tem feito hoje. Você, pessoas da sua equipe. Então, conseguir a colaboração voluntária das pessoas está mais importante do que nunca. E a capacidade de agir. Porque tem um termo em inglês, eles falam em inglês porque fica bonitinho, porque rima, né? Que é o analysis paralysis, que é a paralisia por análise. Hoje em dia a gente tem tanto dado para analisar, tanta IA para usar, que a gente pode ficar paralisado. Então vai sair na frente a pessoa que usar mais, que experimentar mais, como a gente diz no popular, que é a pessoa que mais bater a cabeça para poder experimentar coisas novas. Então, quando a gente pergunta para os CEOs o que eles acham que deve ser treinados, 91% deles concordam que fortalecer as soft skills é mais importante do que as habilidades sociais, porque a gente aprendeu a usar a tecnologia. É só uma questão de tempo. Porém, quando a gente vê a importância de cada soft skill comparado com quem recebeu treinamento nos últimos 3 anos dessas soft skills, tem uma lacuna muito grande. Então, 69% dos vice-presidentes, CEOs, o alto nível da empresa, acredita que comunicação é uma habilidade importantíssima para adotar a IA. Mas só 40% dos
pesquisados, aí todo mundo, funcionários, alto nível da empresa, recebeu algum treinamento de comunicação nos últimos 3 anos. 64% acha que criatividade é importante, só 30% recebeu treinamento sobre criatividade. Então, olha que coisa, né? De um lado acham que é importante, mas do outro lado estão fazendo muito pouco, ou quase nada, para poder preparar as pessoas para adotar IA. E, de novo, não é letramento em IA, não é ensinar a usar ChatGPT, Manus, Replit, NanoBanana, o que for. Não, é o que você vai fazer com isso depois. Então, fica muito complicado. E aí, quando esses 3 elementos que a gente falou são atendidos, ou seja, as pessoas confiam na liderança, sentem que entendem de IA e foram treinados nas soft skills, 68% dessas pessoas vê as mudanças causadas pela IA como positivas. Mas quando tem algum buraco em algum dos 3 elementos, só 21% acreditam que a mudança vai ser positiva. Então a gente está saindo de um cenário, né, mais do que 2 em 3, para um cenário de que só 1 em 5 vai achar positiva a mudança da IA. Então, curiosamente, a gente fala de uma questão que é tecnológica. Agora, a solução para a questão tecnológica não será uma solução tecnológica, será uma solução de pessoas. E é por isso que o Matt Britton nos procurou, porque ele começou a entender que a IA não ia avançar muito se não tivesse as habilidades essenciais de liderança. Então ele procurou a Dale Carnegie, que é a líder mundial nesse sentido. Então ele juntou todo o conhecimento que ele tem de IA e de pesquisa social, porque ele era pesquisa de mercado antes de mergulhar na IA, com a experiência que nós da Dale Carnegie temos muito grande. Por isso que, para poder atender a esses elementos todos, nós criamos em conjunto com o Matt Britton um treinamento que se chama Human by Design. Esse treinamento ele tem 6 sessões. Uma sessão de boas-vindas para poder contextualizar as pessoas, tomar a iniciativa, que não dá para ficar esperando só o bonde da IA andar com a gente, a combinação entre máquina e humano, como que a gente aumenta a nossa perseverança e a resiliência emocional para lidar com as novas tecnologias e com as decisões, e como é que a gente pode explorar a vantagem que os seres humanos sempre vão ter. Então, na primeira sessão, a gente vai entender como que a IA está mudando esse mundo que a gente está, transformar o medo de adotar a IA em oportunidade, traçando muito claro essa linha, o que a IA vai fazer e o que a IA nunca vai fazer. E definir as nossas intenções para o futuro da nossa profissão e da nossa equipe. Depois, na sessão 2, como que você toma a iniciativa nesse mundo que muda tão rápido, que é cheio de incertezas? Como é que a gente pode ser proativo, independente da nossa liderança, ter uma direção clara ou não para nós? Como que a gente constrói a confiança necessária para poder falar antes mesmo de estar pronto? Então é a combinação entre habilidade técnica e a fluência humana, que é o tema da sessão 3. Então, a gente tem que entender o que significa ser bom de IA. Como a gente falou, bom de IA não é só usar a ferramenta. É combinar a habilidade técnica com a empatia humana para gerar impacto real nos negócios. E transformar tudo aquilo que é complexo, porque a IA vai ajudar na complexidade? Vai. Agora, nós também vamos mergulhar nessa complexidade. Então, transformar essas ideias complexas em algo que as pessoas se conectem. Depois, vamos falar sobre perseverança e resiliência emocional, porque ainda tudo é de alto risco, mudança acelerada. Mesmo quando os resultados não vierem de primeira com o uso da IA, como que a gente absorve essa certa frustração e como que a gente se reenquadra para se recuperar de alguma falha que eventualmente aconteça. Vamos ter uma sessão inteira dedicada à colaboração entre humanos e máquinas, como que a IA muda a dinâmica dos times, principalmente nos times híbridos, a gente já tinha um nível de distanciamento, que é não estar no mesmo lugar que as pessoas, talvez a IA crie um distanciamento ainda maior. Então, como é que a gente calibra esse cenário entre as pessoas? E liderando a mudança para você ter a sua vantagem competitiva e sempre sair na frente.
E uma boa notícia é que esse treinamento é um treinamento curto, cada sessão tem 2h30. É um treinamento online ao vivo, porque é legal as pessoas estarem no computador. A gente vai ter alguns momentos que as pessoas experimentam ali com as inteligências artificiais. E não será um treinamento só dentro das empresas. A gente vai ter turma aberta a público. Então, de repente, você, na sua empresa, na sua organização, eu vejo que aqui tem uma turma grande que precisa quebrar o gelo, quebrar a barreira da adoção da IA. Vamos fazer uma turma só para a sua empresa. Não, eu quero ser agente de transformação aqui na minha empresa. Então, você pode se inscrever para uma turma aberta a público. Você vai estar com pessoas de várias empresas, de vários ramos, para poder trocar essas ideias. Então, a primeira turma aberta a público no Brasil desse treinamento vai acontecer ali a partir do iniciozinho de janeiro, de 27 de janeiro a 10 de março. Mas não são 10, são 6 sessões? Sim, uma vez por semana, vão ser terças-feiras à noite. Então, um treinamento ali bem objetivo, bem específico para poder cuidar dessas questões. Então, em resumo, o que é importante a gente pensar em termos de segurança psicológica para a adoção da IA? Que explorar todo o potencial que a IA tem depende de uma parceria muito bem sucedida entre as pessoas e as máquinas. Tem coisa que as máquinas vão fazer muito bem e tem coisa que só os humanos vão fazer muito bem. Então esse limite ele precisa estar muito bem explorado. E os líderes precisam encorajar uma atitude positiva das equipes para adotar a IA, porque se as equipes não estiverem receptivas, vai ser um grande problema. E isso passa por 3 elementos. Confiança do time na liderança, tanto liderança direta quanto a liderança sênior das empresas, total transparência de como a IA funciona, de como vão ser os projetos de IA, e que as pessoas estejam habilitadas para fazer essa transição, não tanto num letramento em IA, mas principalmente com as soft skills.